das letras jurídicas e nas letras jurídicas aqui no Brasil, o seu maior poeta. Difícil também estar na presença de meu colega Francisco Amaral, um dos grandes expoentes do direito civil deste país, e ao escolher o tema para um congresso de direito constitucional, pensei em trazer o direito de superfície como sendo uma modernização de uma antiga ideia e, na verdade, uma efetivação muito conveniente da função social da propriedade, tal como está explanado, apontado e sacramentado na Constituição, função social da propriedade que, a partir da Constituição de 88, trouxe uma reviravolta no pensar da propriedade, no pensar da posse, trouxe uma reviravolta nas ações possessórias, nas liminares, algo que se transforma ainda hoje e que paulatinamente vai dando um novo perfil ao conceito de propriedade. E eu me recordo que a história, né? A história sempre a mestra de nós todos, sempre a grande mestra do direito. Não podemos nunca nos debruçarmos sobre um tema jurídico sem lembrarmos da história. Porque se formos muito atrás na história da superfície, veremos que no direito romano, o direito de superfície só veio numa época já mais moderna do direito romano, já na fase do Justiniano, porque o conceito básico da propriedade romana era essencialmente individualista, e tudo que se colocasse ao solo, a ele se agregaria a propriedade. Demorou muito que alguns pretores começassem, e começou na área urbana de Roma e das grandes cidades romanas, a se conceder o direito de superfície para que se estabelecessem comércios, não é? Pequenos comércios em terras públicas. E a partir daí esse direito de superfície ingressou no digesto, ingressou nas obras posteriores ao digesto, mas quando nós temos o Código Civil francês, não se coloca o direito de superfície no Código francês, porque se entendeu à época que seria uma forma de manter os privilégios da realeza. E ao estudar a superfície, ao ver hoje a dimensão que ganha a superfície, tanto no Código Civil quanto no Estatuto das Cidades, e aí nós temos essa dicotomia que nós vamos mencionar mais adiante, mas nós temos um direito de superfície que já era antes da entrada em vigor do Código Civil, já era disciplinado pelo Estatuto das Cidades. Me veio à mente meus primeiros processos de falência em várias cidades de São Paulo. Nós tínhamos que processar a falência, não tínhamos varas especializadas na época, isso é muito recente, isso só surgiu em São Paulo, a vara especializada após a lei atual de recuperação de empresas, e o juiz civil processava as falências, um encargo ciclópico. E eu me recordo de uma falência que me marcou muito, porque como juiz nós queríamos resolver o problema dos empregados, queríamos resolver o problema do patrimônio do falido, e isto a lei antiga não permitia, ela dificultava. E o síndico, à época, tinha receio de se envolver em contratos com terceiros que pudessem explorar a massa falida. E eu me recordo especificamente de duas falências, na verdade até uma terceira. Uma delas era de uma fábrica de chocolate, que à época era mais forte que esta fábrica atual, que tem o nome da capital da Dinamarca. As duas já disputavam o mercado, mas as indústrias Falck, isso só os mais antigos devem lembrar, faliram. E essas indústrias Falck tinham um grande patrimônio, um terreno enorme no centro de São Paulo, na Avenida Liberdade, onde hoje é o Centro Cultural São Paulo. E esse processo das indústrias Falck e o síndico das indústrias dessa massa falida, todos os dias estava na vara, porque ele queria resolver a questão
do imóvel, que era gigantesco, das máquinas que ali estavam e dos empregados que tinham parado de receber salário. E ele trazia interessados em assumir o negócio, até do exterior, à época que queriam assumir o negócio, mas não havia um meio jurídico de se proporcionar a utilização deste vasto patrimônio. E mais, eu recebia notícias via delegacia que o imóvel estava sendo deteriorado, invadido, quebrado, roubado e que eu tinha que colocar uma segurança. E a segurança ia depauperar mais ainda o pouco patrimônio que restava aos funcionários. E hoje, passados tantos anos, a mesma coisa se repetiu com as indústrias reunidas Francisco Matarazzo, 19 empresas, patrimônio vasto que se perdeu, que foi abandonado, uma falência que levou mais de 12 anos a terminar. E um outro caso marcante foi uma fundição que estava até hoje, porque foi renovada com a nova lei, que ficava ao lado do aeroporto de Guarulhos, na Via Dutra. E, à época, surgiram interessados em colocar ali um hangar para manutenção de aeronaves, com entrada direta para o aeroporto de Guarulhos. Tudo isso ficava obstado porque uma locação da massa falida iria sempre ser precária, porque esta massa falida teria que ser colocada em leilão e não se teria garantia que quem estivesse locando imóvel poderia ficar no local. E hoje, passados tantos anos, eu me lembro como seria fácil resolver essas questões com o direito de superfície. Bastava que se desse, que o síndico à época, o administrador hoje, estão fazendo isso hoje, desse aos interessados que quisessem explorar, edificar ou plantar, se fosse área rural, o direito de superfície, que é um direito real, e esse superficiário registra o contrato de registro de imóveis, a escritura pública, e teria a sua garantia que por 20, 30, 40 anos, o tempo que ficasse no contrato, poderia tornar esta propriedade socialmente útil. Veja como o professor Fachin lembra disso, como nós mudamos a mentalidade. A superfície, que é um direito que estava no direito romano, ela ganha vestes novas e ela substitui, no Código atual, a enfiteuse, que envelheceu e já tinha envelhecido há muitos anos, já no século passado, e o direito de superfície entra com mais uma solução para a utilização racional e efetiva da propriedade. Sabemos nós que apenas a lei pode criar direitos reais. No velho Código de 16, além da propriedade, nós tínhamos 9 outros direitos reais, entre eles a enfiteuse. Direitos reais de âmbito menor que a propriedade. No Código atual, colocou-se a superfície, colocou-se o direito do promitente comprador, que no passado era tratado como uma obrigação com eficácia real, um contrato que se torna direito real na medida que se permite o seu registro imobiliário, e leis mais recentes introduziram no rol de direitos reais o direito de uso, o direito real de uso e a concessão para a moradia. Questão toca diretamente o direito constitucional, mas a concessão para a moradia de terras públicas e o direito real de uso para terras, pode ser terras privadas, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. A verdade, então, é que se a enfiteuse cumpriu o seu papel, e hoje não tem mais qualquer eficiência, embora seja sempre de risco dizermos que determinado instituto jurídico não vai reviver. Se a superfície reviveu, se a alienação fiduciária que veio da fidúcia reviveu, e a própria renda constituída sobre o imóvel já tem uma revivência, nós não podemos dizer que um dia algum outra necessidade social traga uma necessidade a enfiteuse. Mas o direito de superfície, no seu conceito,
compreende a concessão